Uma mesa no deserto. Uma mesa no deserto. Feche os teus olhos e adore a Deus. Feche os teus olhos e diga: Deus, fale comigo. Diga: Deus, fale comigo, fale ao meu coração. Diga: Deus, fale à minha alma. Diga: eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Peça para Deus falar com você. É muito importante você abrir o teu coração e deixar que Deus te abençoe, que Deus ministre, que Deus realmente toque, que abra. Você pode dizer: Deus, abre o meu entendimento, abre o meu coração, abre a minha alma. Vamos ler Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 78, se não me falha a memória, versículo 14. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Segue. Versículo 15. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha aqui para mim. Esse salmo fala do que aconteceu na trajetória de um povo que Deus libertou, que Deus salvou, que Deus tirou da escravidão e conduziu esse povo pelo deserto, protegendo eles de dia com a nuvem, protegendo eles à noite com a coluna de fogo, fazendo verter água da rocha, enviando todos os dias uma porção de maná. Mas num determinado momento, e ainda havia promessa, a maior promessa, que era eles irem para uma terra que manava leite e mel. Mas esse era o: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Será que Deus pode nos dar carne no deserto? Quando a gente fala de deserto, irmãos, esses dias eu assisti um documentário de um homem que foi para o deserto com 2 camelos somente, carregava algumas coisas, obviamente uma câmera, e ele, parece-me que o documentário é até os confins do mundo, uma coisa assim, e ele estava no deserto já de 4 da manhã, mais de 40 graus, quando clareava o dia, 50 graus no deserto, e ele sozinho naquele deserto, e ainda um camelo fugiu, ele teve que correr, lutar, e ele tinha um objetivo, ele tinha que chegar a um determinado lugar, e foi assim um caso assim, que por pouco ele não morreu,
por pouco ele não se perdeu no deserto, porque no deserto não há um caminho a seguir, não há uma rota definida, no deserto não há sombra durante o dia, não há proteção, não há água para beber, não há comida, não há alimento, não há cobertura, o calor é intenso durante o dia, o frio é intenso durante a noite, o deserto não é um lugar para se habitar. Mas todos nós passamos por um deserto, porque a palavra deserto na Bíblia, e o que aconteceu nessa história que eu li do Salmo 78, eu estive lá com a pastora e nós estivemos no deserto, e passamos pelo caminho que eles passaram, só que numa maneira diferente, agora de carro obviamente, mas passamos o caminho e o deserto é muito difícil. Isto é uma tipologia de experiências que a gente passa na vida, durante a semana, durante os meses, durante o tempo que vamos vivendo, e no deserto, quando você anda com Deus, você sempre será protegido. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? Pode. Deus preparou para o povo, como eu falei, luz à noite, nuvem para proteger durante o dia, maná, carne, uma nuvem de codornas. Eles comeram carne quando pediram carne, eles beberam água quando quiseram água. Deus fez verter a água da rocha. A Bíblia diz que Deus preparou alimento para Agar, quando ela estava no deserto com Ismael, morrendo de fome. Deus preparou para ela uma mesa no deserto. Deus preparou para Elias pão e água, quando ele fugiu para o deserto com medo de morrer pela espada da rainha Jezabel. Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Deus preparou alimento através da história. Jesus, quando o povo foi para o deserto, ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O próprio Cristo foi para o deserto e foi tentado pelo diabo depois de 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. A Bíblia diz que vieram anjos e o serviram. Deus é um Deus que prepara um banquete, irmãos, no deserto. Oportunidades de uma mesa no deserto é quase que única. Nem todos têm essa oportunidade, nem todos conseguem ser convidados a participar de uma mesa no deserto. Deixa eu falar para você, a mesa de Deus, eu já imaginei isso muitas vezes durante a minha caminhada com Deus. A mesa que Deus prepara é uma mesa farta, que tem todo tipo de pratos. Tem o prato da prosperidade, tem o prato da paz, da alegria, da saúde, da conquista, da unção, do poder, o prato da alegria, o prato da visão, o prato dos sonhos. Quem fala aí mais, que você imagina que você pode encontrar no banquete que Deus prepara? O prato da sabedoria. Quem mais? Vamos lá, do ministério, o prato da ousadia, o prato da coragem, o prato da determinação, o prato da fé, o prato da conquista. É um banquete. Davi disse: eu nunca vou morrer no deserto, porque Deus prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Aqui entra o que Deus me revelou lá na Colômbia, sobre a convenção dos jovens. A convenção dos jovens, irmãos,
é a mesa do deserto para os jovens e para esta igreja. É o banquete. Talvez para alguns, não, deixa isso, é para os jovens. Eu quero ir pescar. Está nervoso, vai pescar. Eu digo, está nervoso, vem no banquete. Não, eu quero ir lá para a beira do rio. Eu quero ir para a praia. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero que você tenha o coração para discernir o que Deus está falando. Eu quero que você tenha o coração para discernir a oportunidade que Deus está dando sobre a convenção dos jovens. Porque todo este programa, ele não foi feito na brincadeira. O programa, os convidados, toda a programação foi feito aqui, de joelho, na oração, para abençoar os jovens, para abençoar quem participar. Porém, Davi disse, olha o que Deus me mostrou: prepara-me uma mesa. Coloca o versículo, Salmo 23, versículo 5. À vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olhe para mim: preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Há inimigos invisíveis que trabalham para destruir você. O inimigo da tua fé, o inimigo da tua alegria, do teu ânimo, da tua esperança. O inimigo é invisível, porque se você lutasse com o inimigo visível é melhor, mas você lutar contra o inimigo invisível aí é mais difícil. Tem que ter discernimento. Ele vem de uma maneira sutil. Esse inimigo, ele pode trabalhar na mente com pensamentos, ele pode trabalhar nas emoções, ele pode causar desânimo, ele pode criar outro programa, ele pode apresentar pessoas para te desviar da rota. Mas Davi disse: na mesa, no banquete que o Senhor prepara para mim, tu me honras, porque eu participo da mesa que o Senhor prepara para mim. O Senhor me honra, e o Senhor unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque eu venho à mesa, eu participo da mesa, eu participo do banquete, e eu sou abençoado com unção, eu sou abençoado com a tua bondade, eu sou abençoado com a tua misericórdia. Irmãos, o pastor da Venezuela, ele jamais teria tido a experiência que ele teve, se ele não fosse com sacrifício, para participar do banquete que Deus preparou lá em Bogotá. Ele foi sem saber se ia ter dinheiro para voltar, mas se cumpriu na vida dele o que nós lemos aqui. Ele foi abençoado. Deus tocou no meu coração, eu pude abençoar ele. Ele disse: nunca quem serve a Deus vai mendigar o pão, jamais, porque a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida, por longos dias. Aplaude a Jesus.
Olha, eu não sei se não me falha a memória, é Lucas capítulo 23, versículo 14, fala da... Não, desculpe, não eu acho que é 14, 23, o que fala das bodas, que ele diz: saí pelos caminhos e convidai quem vocês encontrar. Encontra aí, o pessoal da mídia encontra e coloque aqui. 14, Lucas 14, 23, eu só inverti, porque a Bíblia é só 31 mil versículos. Então, vamos pegar antes, no começo da parábola, eu acredito que é pelo versículo 18, 17, onde ele preparou um banquete, mas os convidados disseram: não, eu tenho isso para fazer. Jesus, isso aí. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. Outro: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigo-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Parou. Stop. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, olhem bem para mim. Eu sei que é difícil, você não vai conseguir olhar nos meus olhos. Eu sou um homem que sei o que é participar do banquete que Deus tem preparado todos os dias. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura aqueles que às vezes são aleijados, que são mancos, que são coxos, que são cegos. Mas a alegria é que a pessoa participe do banquete que Ele tem preparado. Desculpas trazem maldições. Desculpas te afastam de Deus. Desculpas matam a tua fé. Desculpas te levam de volta para onde você saiu e que nunca deverá voltar. Nenhum daqueles que não aceitou meu convite, que rejeitou o convite, participará do meu banquete.